Red Bull Bragantino tenta a última cartada para renovar com Léo Ortiz. Flamengo ganha concorrência por Matias Vina. Gabigol antecipa retorno de férias. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Eu venho chegando nessa manhã de quarta-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido, minha querida, vocês começaram a assistir? Já dá o like de vocês no início do vídeo. Chega lá no final, vocês acabam esquecendo. E o like de vocês é muito importante para que o nosso vídeo chegue a mais pessoas. E você que não é inscrito, não se inscreveu ainda por quê? Tem um botãozinho preto aqui embaixo, escrito inscrever-se. Acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Assim você ajuda no nosso crescimento e a gente pode continuar mantendo vocês informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Então, vamos aqui para as notícias, porque notícia que interessa e o resto não tem pressa. O Flamengo vem tentando aí a contratação de Léo Ortiz há bastante tempo. Com a saída aí de Rodrigo Caio, o Flamengo não renovou com ele. E o Flamengo conta realmente aí com o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, que vem recebendo constantes propostas do mercado europeu. E o Red Bull Bragantino aí vem tentando engrossar o caldo. O Flamengo fez aquela proposta de 6 milhões de euros, o Bragantino queria 6 milhões e meio, e por último agora o Red Bull Bragantino tenta aí uma renegociação para renovar com o Léo Ortiz, né? Aí de acordo aí com o jornalista Júlio Miguel Neto, né, o Red Bull Bragantino ofereceu um contrato para o zagueiro até 2028. Com aí aumento de salário. Mesmo assim, a oferta do Flamengo salarial é maior do que a que o Red Bull Bragantino está oferecendo. Léo Ortiz e o Flamengo já tem a base salarial acertada, já tem o tempo de contrato acertado, o atleta já demonstrou interesse em vir para o Flamengo. Quando ele estava de férias lá nos Estados Unidos, ele ligava constantemente para a diretoria do Bragantino, pedindo para não dificultar essa negociação. Né? Mesmo assim, o Red Bull Bragantino aí se mostra irredutível e tenta de todas as formas uma renovação de contrato com Léo Ortiz. Você acha que o Flamengo deve continuar insistindo? O atleta quer, o Red Bull Bragantino quer também, mas o atleta quer vir para o Flamengo tem o desejo do atleta, pelo atleta. É um pedido do técnico Tite, a contratação de Léo Ortiz. Então vamos ver como é que vai ficar esse imbróglio. Nenhuma contratação pelo Flamengo é fácil, né? Sempre há uma dificuldade para que isso possa acontecer. E mediante a dificuldade, agora entrou na briga Bahia e Palmeiras por Matias Vina, da Roma, da Itália. A Roma quer cerca de 10 milhões de euros, cerca de 53,8 milhões de reais pela cotação atual, pelo lateral uruguaio. O Flamengo também aí negocia com Juninho Capixaba do Red Bull Bragantino. Tá? Eu acabei de ver uma notícia agora que o time aí do Matias Vina, né? Ele até aceita vender o atleta por 8,8 milhões de euros, que é cerca de 43 milhões de reais. Né? Só que agora o Flamengo ganhou dois grandes concorrentes. Lembrando que o Bahia está com 320 milhões de reais para injetar no futebol, para contratar atletas. O Grupo City está investindo pesado para que o Bahia se torne uma grande potência do futebol brasileiro. O Grupo City, que é dono do melhor clube de futebol do mundo na atualidade, né? Então, vamos seguindo aqui, vamos falar sobre Gabigol. Gabigol antecipou a sua volta aos treinos. Que história é essa, PQD? É isso mesmo, ó. Gabigol antecipa retorno e volta a treinar no Ninho do Urubu nesta quarta-feira, hoje, dia 3, antes de todo o elenco do Flamengo. O camisa 10 do Mengão publicou uma foto no CT com o horário mostrando que era 8h49 da manhã. E a apresentação da delegação rubro-negra será apenas na segunda-feira, dia 8. E Gabigol já iniciou os seus treinos. Eu mostrei aí alguns vídeos de Gabigol treinando nas férias. Treinando em casa, treinando lá na Bahia, que ele foi no evento lá na Bahia, né? Então, Gabigol
tentando dar a volta por cima. E por falar em Gabigol, ontem, né, teve aí a posse do Augusto Melo, o novo presidente do Corinthians, e ele falou sobre o sonho de ter o Gabigol. O Rubão também falou que é um sonho que pode se realizar. Falou que tem conversas adiantadas com o Gabigol, né? Agora eu pergunto o seguinte, Marcos Braz estava lá na posse dele. Mas PQD, ele estava lá para poder negociar Gabigol com o Corinthians? Não. Ele estava na posse também do presidente do Santos. O engraçado é que quando tem posse aqui no Flamengo, ninguém vem prestigiar, né? Aí o Flamengo vai lá prestigiar. Não, o Marcos Braz estava lá também para resolver outras situações. Uma delas é a situação de Léo Ortiz, que ele deve conversar diretamente com os representantes do atleta lá em São Paulo. E outro caso também é a negociação entre o Corinthians e Thiago Maia. O Corinthians tem o desejo de ter Thiago Maia no seu elenco e pode colocar aí até na transação Fausto Vera. Fausto Vera que está com aquele problema lá do Argentino Júnior, que o Corinthians está devendo. O Tite se agrada com a vinda de Fausto Vera no Flamengo. Só que nessa negociação o Flamengo não aceita para entrar com dinheiro para poder saldar a dívida do Corinthians junto ao Argentino Júnior. Eu também acho que não deve mesmo. Aí o setor financeiro do Flamengo, que não quis a renovação de Everton Ribeiro, falando que o atleta era muito caro, também deve intervir nessa negociação, caso o Flamengo tenha que arcar com essa dívida do Corinthians junto ao Argentino Júnior. Essa é a minha posição, né? Então, vamos trocar aqui de assunto, ainda falar em negociações. O goleiro Santos, que está aí indo para o Fortaleza, o atleta pediu para dar uma segurada nas negociações, porque a sua filha estava doente, né? Então, assim, o Flamengo não pretende contratar nenhum goleiro para a posição, ficando aí com Agostinho Rossi e Matheus Cunha. E pretende aí levar para o profissional o goleiro Diogo Alves. Diogo Alves, que foi herói da base, né? No jogo aí da Copinha. Vamos lá, ó. Herói de título da base. Pode substituir Santos no Flamengo. Com a saída do goleiro Santos, o Flamengo fica com apenas duas opções no setor: o titular Agostinho Rossi e o joia Matheus Cunha. O rubro-negro não pretende ir ao mercado para essa posição e já estuda um reforço caseiro. Se trata de Diogo Alves, goleiro da base do Flamengo. Quem é Diogo Alves? Diogo Alves é um sobrevivente da tragédia no Ninho do Urubu, que vitimou 10 garotos durante o incêndio. Apenas o goleiro e mais 2 jovens conseguiram deixar o alojamento com vida. No ano passado, Diogo Alves escreveu um roteiro emocionante pelo Flamengo. Depois de ganhar uma nova chance da vida em 2019, a promessa virou herói do título no Brasileiro Sub-20. Desculpa, não foi na Copinha. Ele brilhou na final contra o Palmeiras durante o tempo regulamentar. Fez 2 defesas importantes para manter o resultado. Quando a disputa foi para os pênaltis, a estrela de Diogo Alves voltou a brilhar. O goleiro defendeu uma das cobranças do Alviverde e garantiu aí o 2º título do Flamengo no Campeonato Brasileiro Sub-20. Hoje, Diogo Alves já se encontra com 20 anos, ou seja, está na idade limite para jogar na base. O garoto do Ninho chegou a ser aí relacionado para um jogo profissional, mas ainda não entrou em campo. Ele deve jogar o Campeonato Carioca enquanto o Flamengo estiver fazendo a sua excursão nos Estados Unidos, né? O primeiro jogo do Flamengo será no dia 17 de janeiro, lá na Arena Amazônia. E Diogo Alves deve vir aí como titular. E vamos falar aqui sobre Flamengo e jogar no Nordeste, né? Teve aí um dirigente de um time lá do Nordeste que falou aí algo que deixou muita gente indignado com as falas dele. Ele foi muito infeliz nas suas colocações, né? Vou trazer aqui para vocês, ó. Presidente do time paraibano se revolta com o jogo do Flamengo em João Pessoa, na Paraíba. Ele disse que é um retrocesso. O mandatário do Campinense, Lênin Correia, se irritou com a confirmação do jogo do Nova Iguaçu e o Flamengo lá na Paraíba.
O Flamengo jogará em João Pessoa no dia 21 de janeiro contra o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Porém, a ida do dono da maior torcida do estado à capital, João Pessoa, irritou o presidente do Campinense, Lênio Correia. O dirigente tratou a partida como um retrocesso para a região e chamou o embate de jogo ridículo. Cara, um absurdo. Em vez dele apoiar um grande evento como esse lá na cidade, para prestigiar os torcedores lá que torcem para o Flamengo. Aí muita gente fala, o Flamengo tem esse grande número de torcedores no Nordeste, é por causa da Rede Globo, que passava jogos do Campeonato Carioca no Nordeste, por causa da Rádio Nacional, que transmitia os jogos do Campeonato Carioca. Cara, o Flamengo é uma potência em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A Rede Globo e a Rádio Nacional não transmitiam apenas jogos do Flamengo, transmitiam jogos do Vasco da Gama, do Fluminense, do América, do Bangu, do Botafogo. E por que essas pessoas não escolheram torcer para esses outros times? Escolheram torcer para o Flamengo. Cara, não tem lógica eles tentarem colocar a Rede Globo e a Rádio Nacional como a maior percussora dos torcedores nordestinos amarem o Flamengo. Flamengo é algo inexplicável, não adianta. Vou trazer aqui as falas desse mandatário Lenin, não é o nome do cara, né? Vamos lá, abre aspas. Isto é um retrocesso. Vai contra tudo aquilo que brigamos para termos um futebol paraibano forte, sem influência do eixo Rio-São Paulo. Tomara que não tenha havido nenhuma interferência do governo estadual ou da federação para trazer esse jogo ridículo para a Paraíba. Confiamos e apoiamos a presidente Michele Ramalho. Quero acreditar que não aconteceu interferência dela para esse jogo, completou Lênio Correia. Né? O Flamengo encara o Nova Iguaçu no estádio Almeidão no dia 21 de janeiro e a bola rola às 18h10 horário de Brasília pela segunda rodada do Campeonato Carioca. No dia 17, o Flamengo jogará em Manaus contra o Audax, né, que é o primeiro jogo do Flamengo no ano. Já no dia 27 de janeiro, outro confronto no Nordeste, desta vez em Natal contra a Portuguesa. O tour rubro-negro, longe do Rio de Janeiro, termina no norte do país contra o Sampaio Correia em Belém no dia 31 de janeiro. Então essa é a situação aí. Agora vamos voltar aqui, falar um pouquinho sobre a posse ontem do diretor do Corinthians. Eu falei um pouquinho aqui, esmiuçado, agora eu vou trazer mais detalhadamente, né? Diretor de futebol do Corinthians detalhou negociação com o Flamengo por Thiago Maia. A diretoria eleita do Corinthians tomou posse na terça-feira ontem, porém um dos assuntos mais falados no evento foi o Flamengo, né? Posse do Corinthians e o assunto mais falado foi o Flamengo, para você ver como o Flamengo é grande. Além de detalhar o interesse em Gabigol, os dirigentes abordaram sobre a possível troca entre os clubes por Thiago Maia. Nos últimos dias, o nome de Mateuzinho também apareceu na possível negociação e o rubro-negro aí receberia o volante Fausto Vera. Abre aspas para que disse aí o Rubão, né, o dirigente de futebol, como se fosse o Bruno Spindel aqui no Flamengo. Existe uma conversa de Flamengo e Corinthians, não vamos falar os nomes, senão fica aí especulando. Existe uma conversa entre os dois clubes, estamos estreitando a relação para fazer as negociações. Os nomes não serão falados, estão aí sendo falados os nomes, mas vamos trabalhar e concretizar para passar para vocês. De fecha aspas, disse o diretor de futebol Rubens Gomes, conhecido aí como Rubão. Essa é a situação de momento aí entre Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians que tem uma boa relação, ficou um pouco estreita, né, estremecida aí no final de 2022. O Corinthians não quis ceder o estádio para o Flamengo jogar lá. Teve aquela questão da Copa do Brasil, que eles colocaram os ingressos para os jogadores, para a torcida do Flamengo lá em cima, mas isso aí são águas passadas, a diretoria agora é outra, e a bola para frente. Eu espero que o Corinthians consiga saldar as suas dívidas primeiro,
para continuar fazendo todas essas contratações. Está prestes aí a tomar um transfer ban. Agora, para fechar aqui, André Rizek é extremamente otimista sobre o Flamengo de 2024. Isso aí, depois de uma temporada sem títulos, recheado de vexames e de erros da diretoria, o Flamengo aí tenta renovar o quadro e voltar a levantar troféus em 2024. E para o jornalista André Rizek, do Sport TV, o rubro-negro aí tem tudo para dar a volta por cima e fazer um grande negócio. O apresentador aí da seleção Sport TV, André Rizek, falou sobre sua perspectiva em relação ao Flamengo e o jornalista citou aí o treinador Tite e a força da diretoria no mercado da bola e exaltou aí a contratação de Nicolas de la Cruz, contratado por 16 milhões de dólares à vista. Abre aspas para o que disse André Rizek. O Flamengo começa o ano com um treinador que ele queria, mapeando o elenco, influenciando contratações. Pela lógica, sou obrigado a dizer que o Flamengo desponta aí um time muito duro de ser batido em 2024. A contratação de De la Cruz é bombástica, fecha aspas, afirmou André Rizek. Cara, apesar da contratação de Nicolas De la Cruz ser bombástica, não é o suficiente para o Flamengo. Nós precisamos da contratação urgente de um lateral esquerdo. A reapresentação já é segunda-feira e nós só temos Ayrton Lucas na lateral esquerda. Nós temos na lateral direita Mateuzinho, Guilherme Varela e o Wesley. Como já falei em outros vídeos, são três que se juntando não dá meio. Nós ainda temos carência na zaga, porque o Flamengo não conta com Pablo. Davi Luiz, que teve o seu contrato renovado automaticamente, o Flamengo fez de tudo para tirá-lo do elenco, mas o atleta disse que quer cumprir o seu contrato até o final de 2024. É um direito que ele tem. Erro de quem fez esse contrato com ele nesses moldes de gatilhos, ele entrando em campo 20 vezes durante 45 minutos, seu contrato seria renovado automaticamente. Então, espero que o Flamengo se movimente o mais rápido possível no mercado e consiga trazer novos jogadores para o seu elenco. Lembrando que a janela de transferência, se eu não me engano, abre no dia 14 ou no dia 15 de janeiro. Então vamos aguardar. Hoje já é dia 3, dia 8 o elenco se reapresenta. Então eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!